Rotas Literárias. Era um bosque escuro. Não havia ninguém nele. Machuquei o rosto e lanhei os braços ao passar pelos arbustos. Tinha certeza de que estava acompanhada de outras pessoas. Acho que me perdi sozinha. Fiquei com muito medo. Sentia frio. Atravessei um arroio congelado e encontrei uma construção iluminada que mais parecia um celeiro. Passei por uma cortininha de palha, então eu vi centenas de pedaços de carne, uns pedaços enormes, estavam pendurados em sarrafos. De alguns deles, pingavam gotas de sangue vermelho ainda fresco. Minha mão estava manchada de sangue, porque eu tinha comido pedaços de carne que estavam caídos no chão daquele celeiro. Eu tinha esfregado sangue vermelho da carne crua e mole na gengiva e no céu da boca. O reflexo dos meus olhos estava brilhando na poça de sangue no chão do celeiro. É essa atmosfera surreal e delirante que envolve a obra A Vegetariana, de Han Kang. Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajudar a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e diretamente dos estúdios da Rádio TV FAAP, seja bem-vindo a mais um Rotas Literárias. E eu sou a Cláudia Muniz. Seja muito bem-vindo para mais essa viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações do Instagram, no @Rádio TV FAAP, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui. A autora sul-coreana sobre a qual vamos conversar hoje é Han Kang, jornalista, professora, poeta e escritora conhecida principalmente por suas obras Atos Humanos, O Livro Branco e A Vegetariana, pelo qual inclusive se tornou a primeira asiática a ganhar um prêmio Man Booker. Ela foi selecionada como a 5ª escritora para a futura biblioteca na Noruega em 2019 com a obra Dear Son, My Beloved, que permanecerá guardada na Biblioteca Alemã de Oslo até sua publicação agendada para 2114. E estamos aqui recebendo a designer, criadora de conteúdo e ex-aluna da FAAP, Flávia Pacheco. Seja bem-vinda, Flávia. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Está sendo muito divertido fazer o programa. Obrigada. E também a historiadora, comunicóloga e professora da FAAP, Mariana Setúbal. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Cláudia, Igor, Flávia. Feliz demais de estar aqui fazendo esse debate e pensando um pouco mais sobre esse livro tão surreal, tão intenso e que de alguma maneira fala tanto do nosso contemporâneo. Muito bom, programa especial com duas convidadas incríveis aqui. A Vegetariana é um romance sombrio e intrigante, diferentemente de qualquer ideia que se possa esperar do seu título. O relato de uma realidade inicialmente pacata de um marido é abalado quando sua esposa Yong-ye, depois a Flávia vai me corrigir, se torna vegetariana, decisão que leva às mais inesperadas reviravoltas ao longo da obra. Baseado no conto The Fruit of My Woman, publicado em 1997 por Han Kang, a transformação da protagonista, previamente apresentada de modo mais místico e sobrenatural, é abordada de modo ultra-realista neste livro. Vencedor do Man Booker International Prize de 2016, A Vegetariana é uma obra marcante, com um magnetismo que prende o leitor a cada nova página, ansiando por uma resolução ou resposta à incessante sensação de delírio. E agora vamos conhecer um pouco mais da vida de Han Kang com as alunas da FAAP, Fernanda Farias e Beatriz Aba. Han Kang é uma escritora sul-coreana que nasceu no dia 27 de novembro de 1970 na cidade de Gwangju, na Coreia do Sul. Aos 10 anos de idade, mudou-se para Seul com a sua família. O interesse pela literatura começou através do pai, Han Sung-won, um escritor romancista que a incentivava constantemente a ler. Com o tempo, ler virou algo natural e Han sempre estava cercada de livros, o que fez com que ela se identificasse como escritora na adolescência.
Estudou literatura coreana na Universidade de Yonsei, em Seul. Depois de se formar, trabalhou como jornalista nas revistas Publishing Journal e Santo. Sua carreira na literatura iniciou quando 5 de seus poemas foram publicados na edição de inverno da revista Literature and Society em 1993. No ano seguinte, Han começou a escrever livros romancistas e venceu o concurso literário da primavera de Seoul Shinmun com A Âncora Escarlate. Seu romance A Vegetariana foi o grande vencedor do Man Booker International Prize em 2016, competindo com autores conceituados como Helena Ferrante e Orhan Pamuk. Assim, o livro torna-se um best-seller internacional, sendo apontado como um dos mais importantes da ficção contemporânea. Tempos depois, Kang escreveu Atos Humanos, que vendeu milhares de exemplares só no país natal da autora. Atualmente, Han Kang ensina escrita criativa no Instituto de Arte de Seul, enquanto continua com sua carreira como autora, escrevendo contos e novelas. Han Kang busca com suas obras trazer questões importantes a serem resolvidas e que levem a seu próprio progresso para além dos leitores, tornando-se uma grande defensora da dignidade humana e incentivadora da força para seguir em frente. E esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Han Kang, apresentado por Fernanda Farias e Beatriz Aba, alunas de cinema e produção audiovisual da FAAP. A Vegetariana conta a história de Young Jae, uma mulher que é motivada por seus pesadelos e alucinações a parar de comer carne e se tornar vegetariana. Young-jae acredita que os seres que a atormentam em seus sonhos são as almas dos animais castigando-a por ter consumido carne durante boa parte da sua vida. No desenrolar da história, a protagonista fica distante da família e fechada para diálogos, se comunicando apenas quando necessário e com respostas curtas e objetivas. Seu novo estilo de vida faz com que apareçam diversos conflitos que causam um rompimento na estrutura familiar. Narrado em terceira pessoa, o livro se divide em 3 partes: A Vegetariana, A Mancha Mongólica e Árvores em Chamas. Cada um corresponde à narração da mudança de comportamento de Young-jae de diferentes perspectivas e períodos de tempo. O primeiro é contado a partir da visão do marido da protagonista, seguido pelo seu cunhado e, por fim, sua irmã. O romance, além de abordar sobre vegetarianismo, apresenta temas como violência física e sexual, abandono, loucura, sanidade mental e a falta de compreensão em relação ao próximo. Então vamos começar a nossa conversa aqui sobre o livro A Vegetariana. E eu vou perguntar para a Flávia, né? Até para ela aproveitar e dizer qual que é o nome certo, a pronúncia certa da protagonista do livro. Quem é? Young-jae? É assim que se fala, Flávia? Eu falo no Young-jae. 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 É que depende muito da harmonização, mas teoricamente é assim. Esse livro é muito curioso, na verdade, porque tem, na minha perspectiva, tem várias formas de poder lê-lo, né? Eu vejo muito ele como uma metáfora. Então, na minha percepção, a gente não conhece a Young-jae, né? Porque ela não fala sobre ela. Então, a gente conhece visões de outras pessoas sobre ela. Se a gente for parar para pensar, a gente não conhece muito a protagonista. E é o que eu acho muito interessante, né, nesse sentido, de forma geral, assim. Então, você partir de uma pessoa que era pacata e básica e simples, numa transformação dessa, com certeza ela é muito mais do que o livro mostra pra gente, em teoria, né? Então, é muito sobre isso, eu acho. E Mari, aproveitando, que impressões você tem sobre a personagem principal aí, de imediato? Pra mim, o que eu achei muito interessante, assim, do livro foi que ele começa com uma recusa, a descoberta dela, né? Então a gente começa a entrar de alguma maneira em contato com quem é essa personagem através da recusa. Isso eu acho fantástico. Como essa recusa, né? Me parece aquela imagem de uma pedra que você joga no rio, como a recusa, não vamos comer carne, como vai abrindo círculos infinitos e reverberações infinitas, seja no casamento, na relação familiar e no estar do mundo dela, assim. Eu acho que o livro partir da recusa, eu acho que é um dado muito interessante pra gente pensar quem é essa personagem, né? Ela se afirma através da recusa. Isso eu acho fantástico.
como vocês enxergam a questão de usar o vegetarianismo, né, como uma prática de não comer carne nessa recusa ou na formação da personalidade dessa personagem, que também se torna um gatilho para essa desestabilização da estrutura familiar? E para você, Flávia, assim, faz sentido, não faz sentido? Você acha que é apenas um gatilho? Você acha que é algo que começa pequeno, mas se torna muito grande? Eu acho que tá muito relacionado às escolhas que ela faz, mas eu também não acredito que o fato dela se tornar vegetariana, né, ou vegana no caso, é de fato uma escolha dela. É mais uma reação a tudo que ao acúmulo de coisas da vida dela. É apenas uma reação. Então é muito difícil você falar que ela escolheu algo, né? Eu acho que, justamente, eu li esse livro de uma forma bem metafórica, na verdade, sobre essa questão de você ser dono do seu próprio corpo e das suas próprias escolhas, principalmente a mulher. Então, pra mim, se tornar vegetariana é apenas uma reação. É uma reação ao conjunto de acumulações de coisas que ela sofreu durante a vida dela, né? Então, teoricamente, você fala, vou virar vegana. Se fosse uma simples escolha, não deveria reverberar do jeito que ela falou nas outras pessoas, porque é uma coisa que não diz respeito às outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que nesse caso, quando ela opta pelo vegetarianismo ou é forçada a optar para poder se livrar de alguma coisa, é muito mais uma reação do que, de fato, uma escolha, na verdade. É interessante o que a Flávia falou, porque, de fato, né, o que dá a entender é que o que leva a protagonista a entrar na vida vegana, né, ou vegetariana, como o nome do livro sugere, não é um pensamento elaborado sobre o porquê de eu desejar essa vida. Na verdade, ocorre tudo por conta de um sonho. Ela tem um sonho, é mais um pesadelo do que um sonho, e tanto que não existe uma reflexão do porquê optar por essa vida. E aí eu vou aproveitar que a gente tem a Mari aqui hoje. Mari, quando a gente fala sobre esse universo onírico, né? É claro que vem à nossa cabeça a psicanálise, por exemplo, né? Os sonhos, eles aparecem nesse livro com bastante frequência, tanto no momento em que ela opta pela vida vegana, como também em capítulos mais pra frente, em que o sonho se mistura com a sexualidade também. Sim. O que você pode falar a respeito disso pra gente? Sobre a força, o impacto do sonho na vida de uma pessoa? Bom, o sonho é a expressão máxima do inconsciente, né? É aquilo que bate na trave entre o nosso consciente e inconsciente, que de alguma maneira a gente começa a traduzir. É aquilo que não é possível dar o nome, mas de alguma maneira tá ali emergindo, né? E para mim, eu acho que tem essa grande, para mim, metáfora do livro, né? Da opção de ser vegetariana, ela nunca foi problematizada, talvez nos termos ocidentais que hoje a gente está trazendo, debate de conscientização, seja com a Amazônia, seja com a qualidade do produto que você está consumindo, seja com, enfim, saber que é um produto que tem uma emissão de gás carbônico muito significativa. Mas para mim é um lugar que fala da carne do corpo e da sexualidade também. Essa escolha que ela vai fazer. Eu vou escolher aquilo que eu vou pôr no meu corpo. Seja aquilo enquanto alimento, mas aquilo enquanto a sexualidade dela. E eu acho que de alguma maneira todos os sonhos dela, eles vão transitando nesse limiar, de novo que parte de uma recusa, mas de uma recusa daquilo que é possível de caber no meu corpo, o que eu vou pôr no meu corpo. E eu acho que vai muito via essas relações, né, pessoais com esses outros homens que vão aparecer ao longo da narrativa. Então, a minha sensação um pouco é que essa opção pelo vegetarianismo, que nunca é formalizada nos termos políticos ou a partir das argumentações que a gente ouve, aqui é um lugar que fala do corpo, né? E eu acho que o corpo, assim como o nosso inconsciente, ele detecta aquilo antes do que a gente muitas vezes é capaz de nomear. Então, acho que essa recusa dela do não comer carne é também uma forma, deixa eu entender o que está me violentando, o que eu vou pôr para dentro do meu corpo. E quem eu vou pôr para dentro do meu corpo. E como essa pessoa vai entrar no meu corpo. Mas a Flávia tá aqui balançando a cabeça afirmativamente, mas eu queria retomar uma coisa que ela disse para ver se a gente também não coloca aqui uma problematização. Porque quando a Flávia coloca, Flávia, você também me corrija, né? Essa questão, nós não ouvimos ela
a Yeonje. Nós estamos ouvindo 3 pessoas falarem sobre ela e ela aparece na narrativa por meio dos seus sonhos. E aí, eu acho que a Mari tá trazendo ela para um primeiro plano, né? Como as decisões da recusa, de escolher o que eu faço com o meu próprio corpo, como ela, um sujeito ativo. Você trouxe uma outra perspectiva. Na verdade, ela não está sendo sujeito ativo. As pessoas estão decidindo sobre o corpo dela. Primeiramente o marido, depois o cunhado, que a vê como um certo objeto sexual. Ele tem um desejo por aquele corpo, de filmar aquele corpo, de pintar aquele corpo com flores. E depois a irmã, que também tenta tomar alguma decisão ali enquanto ela está no sanatório. Então, eu não sei se eu fiz uma leitura de que vocês têm, talvez, visões um pouco distintas ou interpretações diferentes sobre essa questão do vegetarianismo e sobre o corpo dela. É que assim, quando eu li, o que mais me provocou, na verdade, foi exatamente esse lance da evolução da Yeonje, né? Eu acho que, assim, vem dos relatos, é isso que a gente vai construir uma imagem da Yeonje por relatos, né? Então, vem dos relatos, é muito difícil de imaginar que uma pessoa em 3 anos fique tão diferente do jeito que ela ficou. É como se ela escondesse isso há muitos anos, né? Um acúmulo que, enfim, leva ela ao sanatório, mas que para aquelas pessoas que acompanham ela, não faz diferença. Fez diferença agora porque incomodou. Então, eu vejo muito o livro por essa perspectiva. Assim, se a Yeonje chegasse e postasse nos stories, uau, minha vida tá incrível. Será que as pessoas iam se incomodar se um dia ela, sei lá, se jogasse da janela? Será que ia ser a mesma o questionamento? Rolou isso porque ela interferiu na família. É muito difícil você olhar ela de fora e chamar ela de louca. Simplesmente, você não sabe o que ela vem fazendo. Você não sabe se o sonho foi o último gatilho que ela teve, se ela já vinha apresentando, sei lá, algum comportamento diferente, porque o marido simplesmente não estava nem aí, entendeu? Então, eu acho que é muito esse viés que eu vejo do corpo, assim, do corpo físico mesmo dela, de como as pessoas enxergam ela, entendeu? E parece haver uma preocupação grande da família em relação a Yeonje, que abruptamente para de comer carne, né? Uma relação que, inclusive, acaba se transformando até numa agressão, digamos assim, no momento em que, num encontro familiar, o pai praticamente, mais do que força, né? Ele empurra carne para dentro da boca dela para que ela coma carne de fato. Mari, como que você enxerga a Yeonje? Você acha que existem traços de insanidade mental nessa moça? Ou, de fato, é o que a Flávia falou agora há pouco, não sabemos de fato quem ela é e talvez ela apenas estivesse mesmo mudando para uma vida vegetariana? Eu acho que para mim tem traços de insanidade mental naqueles que relatam a história dela, né? Eu acho que quando eles falam sobre ela, a gente sabe mais sobre eles do que ela. Isso é fantástico, porque a gente enxerga as lacunas, não dela, mas dessas pessoas que a observam, né? Eu acho que isso é muito potente do livro, porque a gente vê como esse microcosmos em que a narradora cria a sua trama, a gente vê que o universo que cerca a protagonista é um universo totalmente deturpado. E todos esses homens, até a relação com a irmã, uma relação que passa por um aspecto competitivo, um aspecto que fala por uma competição financeira, amorosa, e eu acho que para mim é muito esse lugar. Eu acho que ela mostra, né, como falar do outro é sempre falar de um lugar ausente, que esse outro está se construindo. E eu acho que a partir dos diferentes relatos, a gente vai, de alguma maneira, explicitando as lacunas dessas relações, como elas só se definem a partir do seu aspecto lacunar, parcial e fragmentado, e que isso é estruturante para as relações. Eu acho que tem, para mim, esse grande lugar, assim. Flávia, aproveitando a fala da Mariana,
O que tem de tão errado assim em ser vegetariano? Aproveitando que você conhece um pouco mais de Coreia do Sul, existe uma resistência dos sul-coreanos nessa vida vegetariana? O que tem de tão errado para a família ficar tão incomodada com isso? Então, na verdade, não. Na verdade, falando culturalmente, assim, óbvio, a carne é bem frequente, né, na culinária coreana. Mas a questão não tá muito, no meu ponto de vista, ao fato de você escolher ser vegetariano, mas o que a refeição representa, né? Ao padrão que a família impõe durante a refeição. O vegetarianismo vai contra um padrão social criado de família, né? Então, se ela virasse vegetariana, ou se ela, pintasse o cabelo de rosa, teoricamente, seria meio que a mesma alegoria. O problema é você infringir esse conceito de família, que na Coreia é muito forte, né? Então, o pessoal falando, por exemplo, o primeiro capítulo, que é o marido dela que narra, você ir contra ao seu marido, essa necessidade dos pais, da mãe, né, e do pai dela pedirem desculpa ao marido porque ela não está comendo carne e tudo mais. Isso está muito presente nessa instituição casamento dentro da cultura coreana. Então, tem muito essa questão, né? Não é o não comer carne, é o infligir essa cultura familiar e os deveres que a mulher, em teoria, tem que ter dentro da cultura. Eu sinto muito que a vegetariana é o padrão comportamental da família estipulado pela sociedade, é levado à máxima potência, né? Sem o zero de questionamento. Então, a Yeonjae, ela é a reação a essa ação, teoricamente. Ela é a que foi levada ao extremo do próprio padrão imposto pela sociedade, no meu ver, assim. Posso fazer uma provocação? E se essa história se passasse no Brasil? Você acha que haveria semelhanças, Mariana? Acho que a Flávia também pode ajudar a responder essa. Eu tentei fazer esse exercício durante a leitura do livro, sabe? Eu acho que a gente entra em contato com a cultura sul-coreana. Eu acho que o que a Flávia falou faz todo sentido e eu imagino que essa história retrata muito desse costume e dessa cultura, mas eu também fiz esse exercício, né? E se essa história se passasse no Brasil? Ou em alguma parte do Brasil? Não sei. Mariana, o que você acha? Eu acho que é super possível. Assim, eu acho que tem, né, elementos, e acho que hoje em dia enfim, esse debate do consumo de carne, ele tá assumindo um grande protagonismo. Mas eu fico pensando, acho que talvez as questões dos recalques com a sexualidade seriam diferentes. Eu acho que eu teria que fazer uma pergunta boa, acho que eu teria que fazer um exercício maior aqui. Mas pra mim, eu acho que esse gatilho, e pra mim, de novo, acho que a carne, né, fala disso, da carne ligada à sexualidade, ligada ao sangue, ligada ao vínculo, ligada às entranhas. Família é entranha pura, né? Então, para mim é uma metáfora que fala muito desse lugar, da carne como esse vínculo de sangue, esse pacto de sangue, né? Subterrâneo, do qual, né, toda a família tem o seu léxico familiar. Já fazendo aqui um paralelo ao, né, outro livro que a gente estava falando aqui, da Natalia Ginzburg. Mas eu acho que tem essa relação, mas é uma relação muito carnal, a da família, né? Essa relação entranhada. Agora, para mim, eu acho que tem esse lugar do deslocamento do feminino que eu acho que é diferente. Assim. E aí eu acho que passa por questões ligadas à religião, ligadas à própria forma como a gente lida com o nosso corpo, que eu acho que a gente pode, né, discutir e identificar os elementos de hipocrisia que existem nisso, mas ainda assim eu acho que é uma cultura em que as coisas elas são muito atreladas ao corpo, né? A imagem do Brasil, ela tá muito atrelada ao corpo. E não só a dimensão da sexualidade, no estereótipo máximo e talvez mais medíocre, mas eu acho que o Brasil tem que estar ligado a expressões corporais, ao samba, à música, à capoeira, ao futebol. Eu acho que tem um lugar muito corporal, assim, de pensar o Brasil. Então, eu acho que talvez o recalque dessa personagem numa situação, num cenário brasileiro, seria diferente, assim. Você concorda, Flávia? Não, sim, concordo. Eu acho que, talvez, em relação, assim, pensando em cultura coreana, eu acho que a principal diferença é, talvez, encontrar sororidade e encontrar gente que vá te ouvir. Não que o Brasil seja o exemplo de movimento feminista, né? Estamos um pouco longe disso.
Mas em comparação à Coreia, a gente está muito à frente mesmo. Então, o machismo por parte das mulheres na Coreia é muito grande e é muito, assim, claro e não é questionado, né? Você vê um movimento aqui, outro ali, para começar e dar início a esses questionamentos, né? Mas tá muito atrás ainda. Então eu acho que, por exemplo, uma Yeonjae brasileira, ela teria com quem conversar. Ela teria alguém que pense próximo, alguém que ela poderia questionar e escutar ela. O que na Coreia é muito difícil. Então ela talvez tenha aprisionado isso tudo dentro dela. Mesmo a irmã dela sendo mulher, no capítulo dela, ela não questiona as ações que ela fez em relação ao casamento dela. As coisas que ela fez, desde, sei lá, da cirurgia da pálpebra até cozinhar, cuidar da criança e tudo mais. Ela não questiona isso, ela questiona, eu deveria ter cuidado melhor da minha irmã. Mas o feminino dela nunca foi questionado. E que, na verdade, é o problema da Yeonjae. É justamente isso, a visão feminina dentro da sociedade, entendeu? Então, eu acho que no Brasil, apesar de... Se bem que tá crescendo bastante, então eu tô até que bem confiante. Mas você encontraria apoio. Você encontraria com quem conversar. Na Coreia do Sul, você ir contra amigos, contra a própria padrão de beleza, padrão social, homens, enfim, é muito mais difícil. Acho que é por isso que o livro leva ela a esse extremo, assim. Legal. Eu quero retomar um pouquinho a história do livro e avançar aqui na nossa conversa. Chega um momento em que a Yeonjae, ela vai além de se transformar em uma pessoa vegetariana. Parece que ela está disposta a se transformar em um vegetal, né? Então ela fica encantada com as flores que são pintadas pelo cunhado no corpo dela. Também tem a questão da mancha mongólica que ela tem. Que é uma mancha de nascença, né? É uma mancha de nascença, na né? pele. Esverdeada. Que comete crianças, né? E que fica com a pessoa adulta, né? Enfim, parece que ela fala em andar, né? E andar de ponta cabeça, porque as mãos se transformam em raízes, né? Como que vocês interpretam essa caminhada dela rumo a essa vida vegetal, digamos assim? Mari, você fez uma cara aí meio inconformada, me diz. Eu acho... eu acho que é isso, né? Eu acho que tem uma coisa... Quando você recusa, né? Eu acho que aqui, esse livro me fez lembrar uma frase do Rimbaud, que ele dizia, né? Foi sendo gentil que eu deixei minha vida passar. E quando você deixa de ser gentil e sua vida deixa de passar, o que fica? E eu acho que no caso dela é desesperador, que não fica nada. Não fica nada. Ela fica tentando criar as próprias raízes para transitar nesse mundo, mas ela não encontra. Então, a hora que ela recusa a entrada de todos esses elementos externos com os quais o que ela não se identifica, o que sobra? Não sobra nada. Eu acho que é esse lugar. E sobra o desespero dela de precisar criar essas raízes a qualquer custo. Assim, para mim, eu sinto que é um pouco isso. A hora que você recusa, a hora que você freia, que você começa a falar, hoje eu decidi acordar e falar não, o que sobra? Nada. E esse desespero dela, que pode parecer uma loucura, mas eu acho que é uma ânsia de todos nós, de nos deparar no contemporâneo com excesso de informação, excesso de demanda, a ter raízes, a ter um lugar sólido. E eu acho que eu sinto que é um pouco essa a trajetória dela. E pra você, Flávia, é o vazio que leva ao vegetal? Eu concordo também com o que a Mari falou, mas eu acho também que existe na Yeonjae essa vontade de voltar, né? De sempre rola no livro sempre essa comparação dela com criança, então ela vai emagrecendo, vai perdendo o corpo feminino e tudo mais. Esse lance dela voltar e poder viver de novo. A árvore apenas existe. Ela quer literalmente existir. Essa é essa questão. E eu acho que no livro, é por isso que eu falo que no livro a gente não conhece a Yeonjae, porque ela não existe. Porque, teoricamente, elas são 3 pessoas diferentes, dependendo do ponto de vista da pessoa. Eu acho que essa busca dela é realmente retornar a uma forma, sei lá, primitiva ou infantil, enfim, e existir. Eu sou uma árvore, eu apenas existo. E todas estão conectadas e todas
têm a sua função, em todas pertencem a algum lugar, né? Então eu acho que é muito esse lance dela se definir e existir, assim, apenas. Eu não sei se é desculpa de um ponto de vista muito ocidentalizado que eu vou trazer, mas ouvindo agora a sua fala, Flávia, eu fiquei muito pensando nessa relação da árvore familiar, né? E da árvore da vida também, né? Eu acho que são um pouco as raízes, assim. Eu acho que é um livro que fala da busca por raízes, né? Da busca por raízes afetivas, familiares, a busca por uma base, né? Entender que a regressão não é um caminho possível, né? A regressão leva ao definhamento dessa personagem. Você acha que esse debate do vegetal e do carnal pode estar ligado também ao sagrado e ao profano de alguma forma? Acho que sim. Acho que pode. Não sei, de novo, se é uma leitura muito católica nossa, ou por isso. Eu não sei se a Coreia do Sul é um país majoritariamente católico. Teoricamente, tem bastante, na verdade, bastante protestante lá, Entendi. né? Tem bastante, principalmente a galera mais cristã, Uhum. exato. Mas tem o budismo muito forte. Sim. A base deles tem muita coisa, aquele lance, sabe? Sou católico, porém olho horóscopo todo dia. Então, é muito isso em relação ao budismo. Entendi. Então, tá bem misturado, né? A carne, quando aparece no livro, parece sempre... ela aparece sempre de uma forma profana, né? Uma forma violenta, né? Eu concordo. Eu acho que sim. Pra mim tem uma busca por esse lugar, mas me parece que nenhum dos dois extremos é possível de encontrar as raízes, assim. Eu acho que aí vai pra loucura ou pra submissão, assim. Acho que a gente também não pode deixar de lado uma questão que a própria Mari trouxe, que nós estamos conhecendo a história da Yeonjae, ao mesmo tempo em que sabemos sobre os personagens que estão narrando essa história. Então eu acho que também a gente podia traçar um panorama aqui de quem é esse marido, como é esse marido, o cunhado e a irmã. Então, se vocês também quiserem passar as impressões que vocês tiveram fazendo essa leitura, né? Esse marido é um marido tradicional na Coreia do Sul? É um marido comum? Ou é um marido que tende a ser mais machista, mas não dá muito espaço para ela? O mesmo vale para a irmã, né? A Flávia também já mencionou dessa ausência, dessa sororidade nessa cultura. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre esses outros personagens, se vocês puderem. Então, eu vejo muito eles como alegorias, né? Os três, pensando de ponto de vista de modo geral. Eu acho que o marido, ele representa, digamos assim, a instituição marido, assim, dentro do padrão social, se você for pensar bem. E aquele lance do casamento como um negócio. E às vezes na Coreia a gente vê, às vezes isso. Aqui no Brasil também. Aquele casamento que, tá na hora, vou casar. Então o marido vê muito isso. Eu sou mediano, vou casar com uma mulher que também é mediana, vivendo aquela vida medíocre, enfim. Inclusive ele valoriza, né, essas características dela. Então, sim, ele valoriza, mas é aquele lance que ela é suficiente pra não causar transtorno pra ele. Então, mesmo ele falando, eu sou mediana, ela também, ele se coloca acima. Então, ela não oprime ele. Então, mesmo aquele lance do machismo, ele falando, eu não vou procurar uma mulher que seja muitas, muitas coisas, mas ele tá se colocando acima das mulheres de qualquer forma, né? Eu acho que um dos problemas, eu acho que quando aparece com esse livro ou em outras obras, né, filmes, enfim, novelas, é essa identificação negativa, que eu acho que às vezes causa o estranhamento e até a recusa da pessoa em terminar de ler o livro. Você se identificar com os erros das pessoas. Então, tem muito daquele cara ou até aquele pensamento, alguma coisa que ele fala e aí você fala, eu pensava assim. Então, eu acho isso do personagem alegórico muito legal, né? O marido dela talvez seja levado para um extremo, eu não sei, mas tem muito pensamento ali que a gente encontra no cotidiano, que é muito comum, né? E eu acho que se identificar com isso é um pouco assustador. Mas que tem que levar a gente a um questionamento. Então, eu acho que a figura do marido tá muito ali pra isso, né? Pra você ter clareza de que quando esses pensamentos provêm de uma mesma pessoa, temos um problema, né? O cunhado já vai pra um outro viés. Já vai pra aquele viés que a gente encontra a pessoa e acha que ela vai ser totalmente diferenciada. A gente tem até um negócio de uma esperança, mas que não é.
ele pra mim, nenhum personagem, tem empatia. Nenhum quer saber o que aconteceu com ela. Eles querem saber qual vai ser o prejuízo na vida deles. Essa é a questão. Então, eu acho que o cunhado, mesmo sendo uma pessoa totalmente diferenciada, aí você vai lendo... um artista. Ai, nossa, eu acho que ele vai gostar dela. Eu falei, não. Ele gosta dele com ela. São coisas diferentes, né? E a irmã também vai pra esse viés. Ela sente culpa. Ela sente culpa porque dentro da hierarquia lá da Coreia, ela mais velha, ela tendo papéis do irmão mais velho, não conseguiu cuidar da irmã. Mas ponto também. Não que ela queira, deixa eu trocar de lugar aqui com ela pra ver o que ela tá pensando. Jamais. Então eu acho que trata muito essa lance de alegoria dos personagens, na verdade. Eu acho que ele vai trabalhando com arquétipos, pra mim, muito fortes, né? O marido, o amante, que é cunhado também, né? Eu acho que são lugares o tempo inteiro muito incestuosos e as fronteiras, elas ficam muito dissolvidas, nebulosas, acho que é uma palavra mais apropriada, assim, das relações. Porque eu acho que tem uma relação, né? Pra mim também, esse primeiro momento do pai enfiando, né, a carne boca abaixo dela, eu acho uma imagem tão forte, uma metáfora tão forte, né? E eu acho que é um lugar... Eu escolho o que você deseja, eu escolho o que você põe dentro de você. É o pai e o marido sendo essa figura, né? Então, eu acho que essa relação, esse modelo do pai se repete no marido, e o marido, ele vai criando essa relação quase dialética, né? Esse espelho invertido com a imagem do pai, né? Já o cunhado, né? Ele tá dentro desse âmbito familiar. Eu acho que isso que é importante a gente olhar. Todas as figuras fazem parte desse primeiro núcleo familiar dela. E cada um, à sua maneira e intensidade, vão se desconstruir, né? Então, eu acho que volta esse processo. Ela vai perdendo as raízes na própria família, a partir da recusa. Então, para mim, me parece um pouco que essa figura desse cunhado, ele é movido por essa expectativa. E aí você falou, né, ele, não sei exatamente, desculpa, reproduzir a frase com exatidão que você falou, ele não gosta dela, mas ele gosta de estar com ela. Mas pra mim, eu acho que o gesto dele desenhar as flores no corpo dela, pra mim é algo que pra personagem foi importante, assim, me parece, assim, de ser percebida, de entender que naquele corpo desenraizado haviam flores, de alguma maneira. Eu acho que é um lugar que dá uma guinada, talvez porque a personagem, enfim, vai se confrontar com esse processo de ausência de raízes, processo de inadificação dela, mas eu acho que existe esse lugar muito forte das flores. E aí, enfim, eu, né, vivi a experiência humilhante da leitura de ler o Seminário 10 do Lacan, assim, das poucas coisas que eu consegui entender do que foi aquele texto. É um texto que ele está falando sobre angústia, e tem um momento que ele fala, né, da estrutura do vaso, né? Ele vai falando, o vaso, ele só é capaz de carregar as flores porque ele tem um vazio que é estruturante a ele. E eu acho que para mim vem um pouco esse lugar, assim, dessa imagem de um vazio que é estruturante. Não existe a fantasia, o delírio narcísico de a gente achar que vai preencher todas as nossas lacunas, todos os nossos rombos emocionais. Mas eu acho que tem esse lugar de que é possível reconhecê-los, contorná-los e talvez até, né, carregar flores nesses lugares, assim. Então, pra mim, me parece um pouco que ainda que esse personagem, né, acho que seria um pouco esquerdomacho, assim, pra falar em termos brasileiros, assim, mas eu acho que ele tem esse papel que talvez nem ele dimensione, porque ali ele estava simplesmente realizando, né, um fetiche dele. Mas eu acho que dentro desse papel, eu acho que para ela esse gesto foi muito libertador, de poder carregar flores, né, nesse vazio, nesse lugar desenraizado. Já ali a relação com a irmã, eu acho que passa muito, talvez, a irmã querer ocupar o papel da pessoa sã, da provedora, da que resolve tudo, dela, né, suprir as lacunas familiares da qual a irmã se recusou, na hora que ela se recusou a comer carne. Então eu acho que vai nesse movimento, eu sinto que cada um desses narradores, eles vão explicitando, vão tirando a raiz dessa personagem, deixando ela à deriva da própria existência dela. É que é muito uma questão, acho que, de significado também, né? Então, por exemplo, você vai julgar a importância da ação de pintar as flores no corpo, que para ela foi muito e que para ele foi luxúria. Então,
É uma mentira? Não é uma mentira? É legal? Não é legal? Até que ponto, né? Eu acho que, assim, a gente assumindo o papel, por exemplo, mulheres lendo A Vegetariana, tem uma troca de interesses. Então, o marido gostava da cunhada. O cunhado gostava da mulher que o marido tinha. E você lendo o livro, você fala, então vamos ser o quê? Então, é pra ser doida, é pra ser de casa, é pra respeitar o pai, mas eu vou apanhar de qualquer jeito. Então, eu acho que fica muito esse jogo essa briga de padrões, né? Que no final, a Yeonjae é quase falando assim, cara, não importa o que você escolha, no final das contas, né? Se você não entender e não for o possível pra você, que é o lance do vaso, se aquelas flores não significarem nada pra você, um vai achar que é lindo, o outro vai achar que foi luxúria, a sua irmã vai ficar brava porque era o marido dela, o cara só queria tirar umas fotos mesmo. Então é muito o significado que você atribui àquilo, né? Aquelas as situações, enfim, a família, a irmã com o filho, que o filho agora é quase assim a salvação dela, mas pô, deveria ser um filho, né? Então você não sabe exatamente o significado que as pessoas vão dando e você não pode viver em função dos significados que as pessoas dão às coisas, né? Eu acho que é muito em relação a isso também. Gente, a gente podia ficar aqui conversando até amanhã, pelo visto, né? Então, primeiro, que legal que a gente escolheu essa obra para discutir aqui no Rotas Literárias, né? Nossas produtoras, a Fernanda e a Beatriz, também nos ajudaram a escolher. E acho que é uma obra que espero que a gente tenha cativado você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, a conhecer. E outras obras também da Han Kang. E aí, nesse sentido, Mariana e Flávia, eu gostaria de pedir para vocês indicarem outros produtos audiovisuais, outros livros, algo que vocês tenham se recordado durante a leitura dessa obra. Podemos começar com a Flávia. Então, seguindo essa pegada, assim, da feminista, assim, da visibilidade da mulher e tudo mais, a Coreia tem crescendo bastante, né, em documentos e obras audiovisuais e tudo mais, focada nessa questão. É uma coisa que eu acho muito legal, que tem o livro e tem a novela, né? Os K-dramas e tudo mais. É Pachinko, que é um livro, ele é meio grossinho, mas é tranquilo de ler. E agora tem a série pelo Apple TV Plus, vale super a pena. É uma série que ela vai numa vertente diferente das séries, entre aspas, hollywoodianas, né? Que a Netflix tá produzindo. Então, não vai numa mesma pegada Round Six, por exemplo, né? Ela vai numa pegada bem mais complexa, é bem legal. Tem outro drama na Netflix, se o pessoal quer assistir uma coisa um pouco mais light, né? Porque a Vegetariana é um pouco pesado. Tomorrow, tem na Netflix também, amanhã. Ele é bem mais tranquilo, vai tratar sobre temas relacionados ao suicídio e tem vários temas ao longo... o assunto... mais tranquilo. Pois é. Acostume-se com o audiovisual leste asiático, porque é tranquilo, pero no mucho. Mas... Tomorrow vai trazer questões diferentes a cada episódio. Eu acho... Ainda tá saindo. Choro todos os episódios, por sinal. Mas é muito bom. É muito bom. Então essas duas dicas são bem legais. Bom, acho que ao longo da conversa foram emergindo várias referências pra mim, assim, e talvez diferente da referência que eu vim originalmente. Mas eu pensei muito num filme de 1968 de um diretor italiano que se chama Pier Paolo Pasolini, que é um filme que se chama Teorema. O filme, ele vai narrar a história de uma família milanesa, uma família industrial, uma família de uma classe social, de um extrato social elevado. E essa família recebe a visita de um anjo, segundo Pasolini. Então, é bem família nuclear burguesa. Pai, mãe, filho e filha e uma espécie de uma governanta, vamos dizer assim. Só que o anjo do Pasolini, ele vai tocar essas pessoas, só que ele vai tocar sexualmente essas pessoas. E através do toque desse anjo, essas pessoas são libertadas. Só que aí volta a pergunta, e aí o que sobra quando você se liberta de todos os mecanismos que identificam enquanto classe, sociedade e no mundo? Quando aquilo, tudo que é externo se vai, o que fica? Eu acho que é essa grande pergunta que o Pasolini coloca, né? O Pasolini foi um diretor que assumiu a homossexualidade dele num período que não era, enfim, aceito na Itália, assim. E ele assume isso e vai trabalhar
esse espaço dessa política através dos corpos, essa emancipação desse sujeito através dos corpos. Nossa, gente. Igor, e você? Claudinha, eu fiquei muito tocado com a história da Yeonghye e principalmente no fato dela ter se transformado um peso na família, né? E aí, claro que a gente tem que se lembrar de 1975 com Os Mutantes, com o disco Fruto Proibido e com a música que a Rita Lee escreve, A Ovelha Negra. A Yeonghye se transforma na ovelha negra da família, né? Então eu deixo aí a música da Rita Lee pra gente pensar um pouquinho a canção e o livro juntos. E você, Claudinha? Olha, eu queria ter escolhido uma obra, algum produto sul-coreano, né? Mas a Flávia já deu aqui pra gente várias dicas, que é importante a gente se lembrar, né? Afinal, estamos na Coreia do Sul neste programa. Mas eu gostaria de indicar um podcast produzido pela Rádio Novelo, que está disponível nas plataformas de streaming e áudio, que se chama Praia dos Ossos. Ele foi produzido, se não me engano, em 2019 e, por meio desse podcast, a jornalista Branca Viana, ela procura reconstituir o caso do assassinato da modelo Ângela Diniz, em 1976, pelo seu ex-namorado, Doc Street. Então, ela se mune de várias fontes, de várias entrevistas, para mostrar como foi o processo de julgamento do Doc Street e como foi essa morte, né, que se tratou nada mais, nada menos do que um feminicídio. Então eu acho que tem a ver com essa questão da supressão, da morte, do corpo da mulher posto à prova, posto em julgamento. E também como que se deram, né, os desdobramentos desses julgamentos. Afinal, Doc Street não passou por um julgamento, ele passou por mais de um. E como que os advogados de acusação e defesa foram abstraindo a Ângela Diniz do caso, e aí se tornou uma condenação, um julgamento em torno dela e do corpo dela, da imagem dela. Então eu me lembrei do Praia dos Ossos e gostaria de recomendar para vocês. Legal, Claudinha. Muito bem, a gente tem que encerrar o programa, então eu quero agradecer demais a presença das nossas duas convidadas mais que especiais, a designer Flávia Pacheco. Obrigado, viu, Flávia? Eu que agradeço, foi ótimo, um bate-papo muito legal. É muito importante agora, principalmente com todo esse mainstream que a cultura coreana está chegando, a gente entender que existem outros produtos da Coreia do Sul que valem a pena, né? A gente dar uma olhada além do K-pop, enfim, que está no mainstream, que tem muita coisa boa. Legal. E também quero agradecer imensamente a presença da nossa querida professora Mariana Setúbal, aqui dos cursos de comunicação da FAP. Obrigado, viu, Mari? Eu que agradeço demais. Eu acho que é sempre uma experiência muito linda debater livro, né? Porque a gente vê que a leitura não acaba quando a gente fecha o livro, né? Que acho que quando a gente conversa vão virando novos livros o mesmo livro, assim, acho isso muito mágico. Então, muito obrigada por essa oportunidade de pensar e de fazer esse livro crescer dentro. São sempre muito bem-vindas aqui. Este foi o terceiro episódio desta nova temporada do Rotas Literárias. A nossa última parada será no Japão, com País das Neves, de Yasunari Kawabata. Esperamos por vocês. Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz. E de Igor Alves. Produção de Fernanda Farias e Beatriz Aba. Gravação, Micael Roira. Edição, Fernanda Farias. Supervisão, Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias. Um livro, muitas viagens. Tchau, tchau. Tchau. Rotas Literárias.